A você que acompanha a TVI e suas multiplataformas, pelo app, pelo YouTube, pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Via Literarum, Encontros em Prosa e Verso. Esse espaço de celebração da literatura, da palavra, da arte, em suas múltiplas expressões. Para o programa de hoje, você recebe com muito carinho uma entrevista com uma delicada e acolhedora escritora do catálogo da Via Literarum, que é a Mônica Halili, que de uma vez só, no último dia 22 de setembro, lançou 5 livros de literatura infanto-juvenil. No Momento do Poeta, no Espaço do Poeta, nós temos o nosso querido Gabriel Xavier. A crônica da semana, você já sabe, fica por conta do olhar sensível, crítico e atento de Leila Oliveira. Nós teremos as sempre oportunas indicações do Vitrine da Via. E nós teremos hoje, depois de uma alternância entre contação de histórias e momento musical, o nosso querido Jafé Ornelas, no espaço musical, no momento de leveza que encerra as nossas reflexões literárias, artísticas, poéticas do Via Literário. Fique com a nossa programação, desse que é um programa feito especialmente para você. Rascunho de Leila Oliveira. Estou caos. Apaguei minhas linhas e me reescrevo sem pauta. Alguns dias, páginas amassadas. Em outros, cheias de rasgos. Optei-me por versos sem métrica. Aprofundo e sinto pulsar do coração do mundo em mim. E meu estômago queima sem rimas. Com chamas que sobem à garganta para regurgitar palavras não ditas. Ideias distintas ocupam as grades do calendário, onde datas rabiscadas pelas paredes se perdem, na desmemória de dias em que estou caos. Chegamos agora ao Vozes Literárias, espaço do Via Literário Encontros em Prosa e Versos, em que nós recebemos autoras e autores da Via Literário e aqui falamos sobre sua vida, sua obra, falamos sobre seus projetos atuais, sobre as perspectivas de novos projetos. Hoje eu estou recebendo alguém que é da dimensão do cuidar. Ela é graduada em Pedagogia e Letras, ela é pós-graduada em Psicopedagogia, ela é pós-graduada em Neuropsicopedagogia e Educação Infantil, em outras tantas áreas que a gente vai abordar aqui hoje. E é autora de 5 títulos da Via Literárum. Vocês vão conhecer, se ainda não conhecem, e vão reconhecer, se já conhecem, títulos de uma sensibilidade muito tocante, com ilustrações belíssimas, que nós vamos também aqui falar sobre elas e sobre a ilustradora, nesse encontro muito feliz que eu dizia para a nossa convidada antes de começar essa nossa conversa. Sem mais delongas, eu vou falar com Mônica Halili. Mônica, querida, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por escrever para a nossa juventude, muito obrigado por escolher a Via Literárum para ser a editora que fez esses livros chegarem ao público. Seja bem-vindo ao nosso programa e sua palavra para dizer para a gente quem é a Mônica, que eu não apresentei aqui, mas que alinhava toda essa trajetória tão bonita. Sim, Mônica. Eu costumo dizer que gosto muito de sentir a vida com sensibilidade. Então, Mônica é essa pessoa que gosta de sentir a vida com sensibilidade. Por outro lado, eu sou muito intensa nesses sentimentos, né? E Mônica é essa pessoa que que sofre muito, mas que também é muito alegre, que vive tudo com muita intensidade e que ama escrever. Escrevo desde pequenininha, sempre me conectei com as palavras escritas, sempre gostei da escrita e sempre assim me envolvi com essa dimensão do sentir, escrever e sempre deixando aflorar, né, os sentimentos,
as pessoas em mim, e tudo ao meu redor. Bacana. Mônica, vamos pensar em retrospectiva. Você, a Mônica, criança, naquele tempo, em sua família, na sua cidade, com seus amigos, o que a palavra fez para lhe encantar? Como é que você se encanta pela palavra no início da sua trajetória, ainda menina? Ainda menina, eu sempre gostei de poesias. Que lindo! E sempre tive, assim, muita sensibilidade e sempre me conectei com a arte. Então, assim, desde pequena eu gostava muito de me envolver com teatro, gostava muito de recitar poemas na escola. E assim, eu sempre me encantei pela arte e sempre me encantei pela escrita. Eu sou filha de uma mãe professora, alfabetizadora, meu pai técnico agrícola, e venho de uma família que sempre estimulou muito o estudar, o conhecer, o ler, o se encantar pelo conhecimento, o acreditar em si, né? E aí minha trajetória foi essa. Na área de educação, muito abraçando a área de educação, por conta da minha mãe, que é professora e muito dedicada. E suas referências, suas principais referências na sua formação como leitor? Muita gente se alfabetiza com gibi, muita gente vai para as leituras daqueles livros de literatura infanto-juvenil europeia, aquelas coleções que eram vendidas de porta em porta. Outras tantas pessoas pela literatura de Monteiro Lobato, outras tantas pelos romances de cavalaria, que depois viraram filmes na década de 90. E, Mônica, se alfabetiza lendo o quê? Olha só, eu amava muito e amo ainda, né? Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu me deleitava, né? Naquelas leituras, naquele imaginário, né? E assim, e falando da nossa cultura, né? Mostrando ali essa cultura nossa. Cecília Meirelles, sim, Cecília Meirelles, muito, muito. Castro Alves, eu recitava muitos poemas de Castro Alves. Você foi uma menina precoce, já com Castro Alves. Castro Alves, 8 anos mais ou menos, eu recitei aquela poesia de Castro Alves. Nunca esqueço. E aí eu ia recitar, e minha professora dizia assim, não, tem que ser mais forte, mais intenso, porque eu quero chorar na hora da apresentação. Então diga pra gente agora, tá todo mundo curioso. Sim, a poesia, são duas flores, são duas rosas unidas, são duas flores nascidas, talvez no mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio do sol. Então, e era isso. Eu me deleitava com as leituras, eu lia muito quando jovem, quando criança, e eu me apaixonava por aquele mundo, né, de palavras, de encantos, e eu cresci assim. E escrevendo também, desde pequena eu gostava muito de escrever. E é quando você se deu conta que era um momento, chegou a hora de você transitar dessa escrita que fica mais nos seus guardados para uma escrita a ser compartilhada? Então, aí vem minha trajetória, né, de mãe, como mãe. Eu sou mãe de 3 filhas, né, 3 meninas. Eu costumo falar que meu útero é um útero feminino. E graças a Deus é um útero feminino. Depois eu assim, me encantei, né, por esse lado materno, nessa questão da escrita também. Então, assim, eu descobri essa escrita para publicar na minha maturidade materna, quando veio as recordações de quando eu cantava para as minhas filhas, de quando eu contava histórias para elas, de quando eu comprava livros,
né, para elas, presenteando. E assim, com isso eu resolvi falar delas em minhas histórias. E aí foi quando eu comecei a escrever, né? Aí escrevi sobre a minha filha mais velha, que gostava muito, Nabila, que gostava muito de mar. Eu costumava levar ela para a praia, e ela era apaixonada. Eu dizia, você é meu peixinho, né? E aí, então, comecei a escrever a história, né? A Princesa do Mar, foi inspirada nela. Depois, a imaginação de Lili, que veio de minha filha, a mais nova, a Annalise, que ela, assim, é de uma sensibilidade incrível. E ela gostava muito, né, de me chamar. Mãe, vamos olhar o céu, olha como o céu tá lindo hoje. E a gente ficava brincando com o céu, com as nuvens, com as estrelas, a lua. Olha a lua, mãe, como tá linda. E aí, também foi minha inspiração para a imaginação de Lili. Vamos ilustrar, vamos mostrar as capas dos livros e aí a Mônica vai comentando e vocês vão poder ouvir. Aí, vamos antes de falar de um por um, você já começou falando, né, dos dois primeiros, mas você lançou esses livros num pacotão de lançamentos. Que coisa linda, eu quero dizer que você está de parabéns. Eu escrevo poesia, lancei o primeiro livro, vou lançar o segundo agora, mas nunca tive essa robustez produtiva para lançar logo 5 de uma vez. Então você está de parabéns. Foi no dia 22 de setembro, nós estamos gravando esse programa no dia 25 de outubro, provavelmente esse programa vai ao ar no início de novembro, então vocês vão ter aqui fresquinho esse lançamento, né? Menos de 2 meses em que Mônica esteve na Academia de Letras de Ilhéus lançando esse livro. Como foi essa noite? Foi maravilhoso. Nossa, público lindo, as pessoas compartilhando, as crianças lendo e se deliciando. Nayara também, né, estava lá presente, encantou e contou minha história para essas crianças. Dessa querida Nayara Gramacho, que já foi nossa entrevistada. Mas vamos voltar aos livros. Qual o primeiro livro pra gente, Cássio? Volta lá, A Princesa do Mar. A Princesa do Mar. A Princesa do Mar. Aquele primeiro que ela comentou da capa azul, Princesa. Pronto, aí vamos retomar. Você tinha dito que foi inspirada na sua filha mais velha. Assim. Conta pra gente de novo essa história. Então, A Princesa do Mar é uma história assim linda. Sobre Nabila, que queria ser a princesa. Nabi queria ser... o sonho dela era ser uma princesa. Não uma princesa para morar em castelos, ter vestidos bonitos e baús com muitos tesouros, mas uma princesa para defender o mar, né? Que se encantava com esse mar, que era apaixonada por essa natureza, por esse mar e queria defender esse mar. E aí ela estudou muito até se tornar a princesa do mar. Defendendo sempre o mar e tal. É uma história bem interessante. Que coisa. Gente, próximo. Cássio, vê se você consegue, ao pôr o livro, dividir a tela. Deixa a gente ir pro livro. Davi e o Elefantinho Romero. Davi e o Elefantinho Romero é uma história, assim, incrível, né? Porque, assim, o Davi, ele tem uma caixa de brinquedos. E nessa caixa de brinquedos ele tem o brinquedo que ele mais gosta, que é o Elefantinho Romero. Que é um elefantinho muito inteligente, com a memória enorme. E que quando ele acha essa folha de papel em branco junto com os brinquedos e com o elefantinho, ele pergunta ao elefantinho: Romero, o que a gente pode fazer com a folha de papel em branco? E aí Romero, que é o elefantinho, vai dando sugestões. Ele é muito inteligente, ele é muito criativo. E aí ele vai dando sugestões do que fazer com esse papel em branco. E entre essas sugestões, ele fala para Davi que também poderia escrever uma história. E aí Davi gosta dessa ideia, né, de escrever uma história, e começa a escrever várias histórias e a pedir à mãe outros papéis. E aí se torna um grande escritor. De onde vem a inspiração para isso? Essa inspiração aí
veio de uma criança, que Davi, de uma história que minha filha sempre, de uma criança que minha filha sempre falava, um coleguinha dela de escola. Ela sempre falava desse coleguinha Davi. E o elefantinho Romero, depois que eu escrevi, achei ele muito parecido com o meu marido, meu esposo. Mas ele se chama Romero? Não. Quer dizer, autobiográfico. Não se chama. Mas o nome Não se eu chama. achei que casou. Mas Tá? é bem O elefantinho Romero, a sonoridade do tio, o cara ajudou bem. Bacana. Um detalhe que me chama a atenção, eu dizia isso aqui a vocês, são as ilustrações, nós já vamos falar de Nayara, mas as cores vivas da ilustração dos seus livros, né, elas chamam a atenção. Você bate o olhar, você para no livro de Mônica para ver a ilustração e as cores fortes, né, elas exercem um poder assim, de atração bacana. Vamos ver mais um, Cássio? A imaginação de Lili, você tinha comentado no início, vamos falar novamente. Então, a imaginação de Lili. Lili, minha filha, o apelido é Lili, Ana Liz, ela sempre me convidava, né, para brincar com esse céu. Brincar com essas nuvens, com as estrelas, com a lua, e eu me encantava com isso. E aí eu me inspirei, vamos escrever sobre essa imaginação, esse brincar com a imaginação e esse brincar com esse céu, com essas estrelas, né? Quantas crianças ficam brincando, né? Olha para o céu e brinca com as nuvens. Ah, aquela nuvem parece um ursinho, aquela outra parece... Então é bem interessante isso aguça, né? Muitas crianças gostaram da imaginação de Lili. É um pouquinho poético, um pouquinho... É bem leve a leitura e é uma leitura bem sensível. Bacana. Passamos por 3 obras, vamos para a 4ª. Pepeu, o bicho preguiça. Menino, Pepeu, o bicho preguiça. A gente até pergunta logo, quem é Pepeu nessa história toda? Pepeu é uma figura. Pepeu é um bicho preguiça que ama o tempo, né? E assim, tem o ritmo dele e abraça esse ritmo de forma muito carinhosa e delicada. Ele ensina pra gente o quanto é precioso esse tempo, a gente aproveitar esse tempo e a gente viver esse tempo no ritmo nosso. Pepeu, ele é assim, é um bicho assim que ensina também que todos nós somos diferentes, que cada bicho traz, né, suas diferenças, entrega para você algo muito particular, né, e que é aproveitado isso, e que a gente pode aproveitar isso, né? Então, assim, Pepeu é o bicho preguiça muito interessante. Vocês estão percebendo que eu disse lá no início que nós estávamos hoje com alguém da dimensão do cuidar? Todas as obras dela têm esses traços. Depois eu vou fazer uma pergunta mais específica sobre isso, mas vamos ver a 5ª obra desse pacotão de obras, campeã de lançamentos, Mônica Halili, dia 22 de setembro, lançou esses 5 títulos pelo selo da Via Literária. Os Livros e os Laços de Lara. É também um livro inspirado em minha filha, né? É a minha filha do meio. Lara, todas elas gostam muito de ler, muito, muito mesmo. Todas 3. Lara gosta muito de ler, mas ela não só gosta de ler, como ela gosta de presentear o livro. Então, assim, é aniversário de uma colega, de uma amiga, é aniversário meu, é aniversário do pai, é aniversário de um primo, ela vai presentear livros. E os livros que ela presenteia sempre tem, assim, um diferencial, porque ela coloca um lindo laço de fita. Olha, Lara, você tá de parabéns. Eu pensei que eu era desse time aí, um dos mais fiéis, dar livros de presente. Eu, quando vou à casa de uma pessoa pela primeira vez, eu levo um livro de presente no aniversário do livro, mas você ganhou de mim, Lara. O laço é de uma delicadeza que você tá de parabéns. É isso, então aí surgiu a história de Lara, que vem, assim, incentivar as crianças, né, a ler. Bacana. Que é o que a gente precisa. Com certeza. Cássio, põe de novo aquela foto com todos os livros dela. Eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Vamos falar agora dessa sua companheira de trajetória na publicação, que é a Nayara Gramacho. Nayara esteve conosco. Nossos telespectadores estão vendo aí os 5 livros que
que Mônica lançou no dia 22 de setembro, e todos eles têm a ilustração de Nayara Gramacho. Volta com a gente, Cássio. Mônica, como é que foi trabalhar com Nayara? E como é esse diálogo entre escritora e ilustradora potencializando a obra? Você gostou desse resultado? Como é que essa relação se deu? Sim, Nayara é uma pessoa incrível. Eu amei, amei, amei. A gente se conectou muito. E assim, eu falava da minha obra, eu enviava o meu texto para ela e ela se apaixonava. Ela ficava apaixonada. Nossa, que coisa mais linda, eu me apaixonei. Isso é interessante, né? Essa conexão é muito interessante, porque assim, tudo perpassa pelo cuidado, pelo olhar do outro, pelo carinho, né, que esse outro deposita, né, no seu trabalho e quando recebe, né, o texto, no caso dela, quando ela recebia meu texto, então ela tinha esse olhar sensível, né, de se apaixonar também. E aí ela dizia assim, mas me fale, como é que você imagina a Lili? Aí eu falava para ela, eu imagino a Lili assim e tal. Menino, eu só sei que quando ela mandava, era do jeito que eu tinha imaginado. Eu fico imaginando a potência desse encontro. Vocês que estão vendo esse programa, vocês que assistiram o programa gravado com Nayara ainda na época do YouTube, vocês devem estar percebendo, né? Duas mulheres sensíveis, delicadas, que têm essa dimensão do cuidar muito forte, que tem o talento e a poética no dizer e no escrever. Imagina essas duas mulheres trabalhando juntas. O resultado tá nesses livros aí que você pode adquirir. Já a Mônica vai dizer formas de contato, mas também pelo site da Via Literária. E aí, continuando essa trajetória, foi assim em todas as obras? Teve alguma particularidade em uma delas? Todas as obras, assim, sempre esse olhar, sempre esse cuidado e sempre essa coincidência, né? Tinha assim, o elefantinho que ela fez, o elefantinho, eu falei assim, mas eu queria um elefantinho um pouco mais gordinho e tal, um elefantinho assim com cara mais de intelectual. E aí ela, tá, vamos produzir de novo. E sempre aceitando assim, com muita delicadeza e com muito carinho, assim, todas as minhas sugestões. Ela é muito, 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 muito bacana. Um show de bola. Fica nosso abraço para Nayara no YouTube, e agora convidando você em breve para estar aqui também falando sobre seus trabalhos. Mônica, vamos falar agora um pouco da sua dimensão como educadora, né? E percebemos que os traços da sua formação, psicopedagoga, pedagoga, neuropsicopedagoga, formada em letras também, tantas outras relações de aperfeiçoamento que você tem. Como é que você tem percebido hoje como esse escrito seu chega a essa juventude que muitas vezes está tão carente de cuidado? Como é que isso reverbera no retorno que você tem a partir do seu público leitor? Você percebe que essa é uma dimensão que conversa mesmo com o público, essa coisa do cuidar, essa coisa do acolhimento. Como é que você percebe isso? Então, nós estamos vivendo um mundo assim, né, de dimensão muito tecnológica, né? E essa dimensão vem assim adoecendo as pessoas, né? Tem um lado positivo, um lado incrível nesse sentido, mas tem aquele outro lado que é o lado da velocidade. E aí então essas crianças e jovens, né, estão absorvendo esse mundo de maneira positiva, mas também de maneira negativa. E está faltando hoje essa relação com o livro, em pegar, em manusear, né, em abrir, em tirar, né? Essa coisa de você colocar na estante e ficar olhando, de você levar para sua cama, né, e ler aquele livro, você ter esse tempo para estar usufruindo dessa delícia que é a leitura.
E aí, E da relação, a relação dos pais para com seus filhos. Você dizia aqui quanto você leu para elas, o quanto hoje elas perpetuam um comportamento de leitoras, dão livros de presente. Quer dizer, essa coisa do laço, né, também. Sim, isso é importantíssimo. A conexão que a leitura faz com a vida. Eu costumo dizer, a leitura, ela faz conexões com a vida, né? Conexões de vidas, né? Quando a mãe para ler para o seu filho, ali é muito mais do que você está lendo, decodificando, né? Ali símbolos. É muito mais que isso. Ali tem uma doçura, tem um tempo que você está doando para que seu filho. Tem momentos de você estar trocando sentimentos, ideias, né? Ali também perpassa por um momento único e assim, de dimensão muito assim, muito grande, muito grandiosa. Então, assim, tá faltando isso, né? Tá faltando isso porque a tecnologia tá querendo que tudo seja muito rápido. As coisas são rápidas. E aí a criança, o jovem, eles querem também tudo muito rápido. As respostas, isso vai criando ansiedade, vai adoecendo, né? Então tem esse lado negativo. Mas a gente precisa resgatar isso no nosso país. Precisamos. Eu tenho observado poucas livrarias. Não se abre mais, se fecha a livraria, mas não se abre mais livrarias. Minha filha, essa de 16 anos, Lara, ela sempre fala, mãe, quase não tem livraria. Ela é encantada, né, por livraria, por biblioteca. E ela sempre fala, precisamos de uma biblioteca aqui em Ilhéus. Nós precisamos de uma biblioteca pública. Mãe, está fechando livraria, não está abrindo mais livraria. Então, assim, a gente sente a angústia. E eu costumo falar assim que para você mãe, para você pai, precisa muito estimular essa leitura. Nós precisamos estimular essa leitura desde pequenininho, desde o ventre. E eu acho que o melhor caminho é dizer assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É ler com o filho. Sim. Ler com e ler para. E ler para. Exatamente. Então, assim, está faltando isso, sabe? Essas conexões, que são conexões de vida, dada pela leitura, que a leitura oferece, mas que está se perdendo porque o celular, porque, né, a internet, a tecnologia está, de uma certa forma, está assim, acabando, né, com esse lado gostoso, prazeroso que a leitura, que o livro oferece. Verdade. Eu me recordo agora, você tocando nesse assunto, conversando com pessoas humildes, não pessoas de tantos recursos assim e que tinham dificuldade, inclusive, para comprar livros. Não tinham poucos, mas tinham alguns livros em casa e diziam assim, que tinham um cuidado de que o livro e a televisão tivessem o mesmo lugar de destaque na organização da sua casa. Olha que coisa interessante, para uma família de poucos recursos. Dizia, eu estou falando aqui, olhando para os bastidores, para o professor Agenor Gasparetto ali, que é um grande fomentador da leitura. Então, dizia assim, que a pessoa tinha esse cuidado de que o livro e a televisão tivessem o mesmo lugar na organização da casa, para que as crianças soubessem que lugar de livro não é num cantinho cheio de pó, e que a televisão tem aquele destaque. Então, isso que você dizia aqui agora me remeteu a isso, porque nós, muitas vezes, com condições, colocamos os livros num amontoado ou no escritório que fica de porta fechada para a criança não entrar. Então, qual é o lugar do livro na sua casa para promover esse encantamento? É o lugar de que o menino pequeno não pode pegar porque vai derrubar, porque vai rasgar uma página, porque vai riscar? Ou é o lugar onde ele pode, sabe, acolher o livro, ser acolhido por eles, gostar de estar em contato com eles, levar o livro para a cama, ler, dormir, adormecer abraçado com o livro e ouvindo a história que o pai conta? Perguntar a você agora sobre criação, né? Como é que é a rotina de criação de Mônica, nesses livros todos lançados de uma só toada? Qual é a rotina de criação? Como essas inspirações vêm sendo elaboradas? E uma outra pergunta para você responder junto, em bloco. Quais são as limitações e as potencialidades que você enxerga do ponto de vista da produção literária com essas novas tecnologias? Principalmente inteligência artificial, já está se falando em dizer uma palavra lá no chat GPT, ele escreveu o livro pronto para você. O que
que se ganha, o que se perde? Nossa, eu tenho muito medo disso. Muito assim, eu tenho um certo temor, né? Porque não são livros escritos por seres humanos. E aí eu acho que dá um medinho, né? Dá um certo medo. E assim, é isso. Eu tenho muito temor das pessoas, da gente perder, né? Esse lado humano, né? Do olhar, do escrever, né? Tudo tá virando tão tecnologia que... São artificializados. Tá ficando tudo tão artificializado que tá se perdendo tudo isso. Então, é isso. Com relação às minhas inspirações, Minha rotina de criação, eu não tenho, assim, um horário, né? Para a rotina de inspiração. A inspiração acontece e aí eu me jogo mesmo, eu me deleito. E assim, fora do meu trabalho, qualquer momento pode ser um momento das minhas inspirações. E aí vem o papel em branco, né? Lá do elefantinho. Vem o papel em branco e aí surge. Olha, as histórias. O elefantinho Dumbo, que me perdoe, mas o Romero é o elefantinho mais simpático da literatura, do cinema, da televisão, de qualquer lugar. O Romero ganhou, primeiro que é azul a cor do nosso programa. Então, Nayara, você foi muito feliz, viu? Ilustradora da Nayara Gramacho. E atendeu o que Mônica disse, o elefantinho mais rechonchudo, o elefantinho com a cara de intelectual. Ai, Mônica, que conversa boa, conversa gostosa. Nós estamos chegando ao final dessa conversa. Quero deixar o convite aberto para um espaço próximo você retornar ao nosso programa, conversar conosco sobre suas próximas obras. Queria que você dissesse como é que nós encontramos você e sua obra. Eu já disse à turma que no site da Via Literário está disponível, mas Mônica dá suas redes sociais também, formas de contactá-la. E você deixar o seu recado aqui de até breve para tu. Sim. Então, lá na Via, né, vocês vão encontrar, de preferência lá... E também no Maravilhas da Leitura, no Instagram. Entra lá na Maravilhas da Leitura, que é um Instagram de estímulo à leitura, onde eu estou tentando resgatar, né, esse encantamento da leitura, principalmente com relação aos pequenos, na educação infantil. E é isso. E o que você deixa de mensagem para essa turma que está ali assistindo, acompanhando o seu trabalho? Dizer a eles, tentar inspirar essas pessoas. Nosso programa tem um público diversificado, desde os amantes da literatura em geral, de várias idades, aos estudantes de letras na universidade, aos pesquisadores que querem conhecer um pouco mais a história dos autores e autoras que por aqui transitam. Então, dizer para essa turma diversificada qual é o recado de Mônica sobre leitura, sobre produção literária, sobre o cenário que nós estamos vivendo. Então, novamente eu volto a reafirmar que a leitura faz conexões de vidas, né? Precisamos nos conectar através da leitura. E é esse encantamento que vai fazer o mundo girar de forma mais bonita. Vamos ler, vamos criar, vamos fazer algo que realmente mude, né? E encante as pessoas. Maravilha. E com essa leveza, com essa doçura, é que nós encerramos o Vozes Literárias de hoje, do Via Literário Encontros em Prosa e Verso. Você sabe, é sempre feito especialmente para você. A pesada lista de afazeres recai como bombas sobre as horas, afugentando os minutos. Tenta correr atrás dessas minúsculas criaturas, mas elas se desintegram em partículas menores que tornam sua busca ainda mais taquicárdica. Assim como nessa caçada, muitos desses pequenos tracinhos se perdem. A estratégia é acoplá-los a tarefas possíveis e permitir que outras se vão a caminho de um novo dia. Pensou isso às 14 horas. À frente tinha o planejamento do aniversário do filho menor para fazer, convites a enviar, edital para se inscrever, textos para escrever, pagamentos, dados da viagem do final de semana. O primeiro inadiável da lista era o mercado. Tinha que ser naquela tarde.
Passa em alguns lugares, resolve outras coisas, falta pouco tempo para o próximo paciente online. Precisa fazer o mercado meteoricamente. Vai colocando os itens no carrinho como nunca o fizera tão rápido. O alarme toca, olha para a fila, abandona o carrinho. Precisa ir atender. Olha as horas pelo celular e vê a mensagem da paciente solicitando reagendar. Houver um imprevisto. Irritada? Nem um pouco. Era o universo conspirando a favor. Procurou o carrinho e conseguiu se enquadrar nas regras do caixa com menos volumes. Salva novamente. Dali foi só chegar e arrumar as compras. Deu a hora de pegar o pequeno na escola. Todos os planos ficariam em suspenso a partir daí. Não só porque era hora de preparar o jantar dele, que tinha a melhor fome à noite, mas principalmente porque as relações lhe eram caras. E certamente por isso seu caos se arrastava por dias. Alguns caos se arrastavam por meses. Dependia do quão inadiável um compromisso poderia ser. Mas a chegada dos filhos, além do pequeno, havia um adolescente, colocava todas as urgências em suspenso em detrimento do que ocorresse junto aos filhos. Bem, nem tudo é como se sonha. Chegou a jogar roupas que tinha para arrumar em cima da cama, logo foi atender ao chamado do filho para tirar dúvida na tarefa, tentou ainda participar de um encontro virtual do grupo de leitura, pelo menos já que não conseguira ler a meta. Mas logo a filha quis mostrar os novos passos da ginástica olímpica. Despediu-se. Não tinha lido mesmo? Sabia que merecia ter seu tempo, seu estudo, sua leitura, mas merecia ter suas crianças também. E as relações não são fáceis. Teve um embate com o pequeno, outro com a mais velha, sentiram raiva, arrependeram-se, perdoaram-se, abraçaram-se, despediram-se da noite, pois era tarde. E nessa hora, lembrou da sua lista, agora bem menos taquicárdica, dos vagões de sua locomotiva lista. O que interessava agora era escrever. Arrumou as roupas, precisou mastigar para relaxar e se inspirar, preparou um lanche e retomou o texto das 14 horas. De onde estava sentada, conseguia ver sua cama. Colocara os minutos para dormir em sua própria cama. Admirava-os grudadinhos enquanto permutava o sono pelas horas. Porque, sobretudo, depois daquela insana corrida atrás deles, dos minutos, ela se merecia escrever. E o Vitrine da Via de hoje traz mais dicas dentro do acervo vasto da Via Literário. Nós temos aqui Ana Valéria Fink com Rasgando os Jardins do Senhor e outras crônicas, trazendo uma prosa poética afirmativa e muito presente. Nós temos aqui um livro de um autor de Salvador, Aleilton Fonseca, Il Sapore delle Nuvole, O Sabor das Nuvens, um livro dele que teve tradução para o italiano, também publicado pela Via. Nós temos aqui uma autora que já apareceu nesse quadro, também da Via, que tem uma produção muito extensa em prosa, Contos e Causos, Vivências, de Zenildes Alves. Nós temos aqui um livro saindo um pouco da seara das linguagens, das ciências humanas, o Matemática com Vida, um conjunto de textos sobre a área das ciências exatas, com textos de Eurivalda Ribeiro, Maria Elisete, Diná da Silva e Marlúbia Corrêa da Paula, falando um pouco sobre esse letramento nos números, falando sobre a alfabetização matemática, estatística e essa iniciação científica. E concluindo, o livro infantil Partiu Ilhéus, em que Lu Oliveira traz dois personagens reconhecidos na literatura infantil brasileira, Visconde e Emília, para fazer um passeio sobre o cenário turístico e cultural de Ilhéus. Essa música que eu vou interpretar aqui é parceria minha com um poema do nosso querido grande poeta Augusto dos Anjos, poeta paraibano. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão
esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que espera o homem que nessa terra vive entre feras. Sente a necessidade inevitável de também ser fera. Toma o fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nesta boca que te beija. Tantos momentos, poucos instantes, revelados na sofrida mente. Luas e sóis revezavam a manhã, enquanto os desencontros somavam os desencantos. A sombra do teu ar acompanhava os meus ais. O espelho refletia o brilho das tuas lágrimas. Meus olhos enxergavam o teu pensar. E aí, o tempo quase enganou o saber que hoje somos um passado a esperar o amanhã. E aí, o tempo quase enganou o saber que hoje somos um passado a esperar o amanhã. A sombra do teu ar acompanhava os meus ais. O espelho refletia o brilho das tuas lágrimas. Meus olhos enxergavam o teu pensar. E aí, o tempo quase enganou o saber que hoje somos um passado a esperar o amanhã. E aí, o tempo quase enganou o saber que hoje somos um passado a esperar o amanhã. Encontros em prosa e versos. Que maravilha estar fazendo parte desse programa.